Vamos dar início agora à mesa de abertura da segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que tem como tema Geopolítica do Conhecimento, Dependência e Colonialidade na América Latina. Para compor essa mesa de abertura, nós vamos chamar a professora Cecília Angilelli, do curso de Arquitetura, vice-reitora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Professor Dinaldo Sepúlveda, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UNILA e professor do curso de Cinema e Audiovisual. Professora Andréia Moassabi, do curso de Arquitetura e Urbanismo, líder do Maloca, grupo de estudos multidisciplinares de arquiteturas e urbanismos do Sul. E o professor Gabriel Cunha, também do curso de Arquitetura e Urbanismo, que é o organizador dessa segunda jornada Ciência, Tecnologia e Sociedade. A realização da segunda jornada é do Maloca, do Grupo de Pesquisas Multidisciplinares de Arquiteturas e Urbanismos do Sul, com apoio da PRPPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, e a Fundação Araucária. Eu passo a palavra agora ao professor Gabriel Cunha. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à segunda jornada Ciência, Tecnologia e Sociedade, Geopolítica do Conhecimento, Dependência e Colonialidade na América Latina. Acho que todos me ouvem bem? Ok, né? Bom, a minha parte aqui, né, além de dar essas boas-vindas, é rapidamente explicar, né, aquilo que motivou a gente fazer, o que nos inspirou, né, a fazer essa jornada, e também o que a gente espera que ela possa contribuir aqui na UNILA para a reflexão, para os trabalhos, né, para diretrizes, né, das nossas práticas, né, nossas políticas aqui em termos de ensino, pesquisa e extensão, principalmente, né, tanto na graduação como na pós-graduação, mas também, de alguma maneira, contribuir com a comunidade externa à UNILA também. Eu queria destacar, então, inicialmente, que essa jornada ela é fruto, ela já é um segundo momento, no primeiro momento que aconteceu em dezembro de 2015, sob iniciativa do NDE, o Núcleo Docente Estruturante do curso de Arquitetura, e um projeto de pesquisa que naquele momento estava a pleno vapor, né, Habitação, Desenvolvimento Territorial e Tecnologia Social na região transnacional, realizado no âmbito do nosso grupo de estudos multidisciplinares de arquitetura e urbanismos do Sul, o Maloca, que na ocasião teve o apoio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, a Fundação Araucária, né, que nos apoia de novo aqui neste momento, e que na ocasião era, né, esse primeiro momento foi coordenado pela professora Andréia e a professora Patrícia, que também vai nos acompanhar aqui numa fala em uma mesa. Na ocasião, a gente convidamos aqui os professores Ricardo Moretti, da Federal do ABC, o Yoshiaki Shimbo, da UFSCar, e o Ricardo Neder, da UNB, que também, né, nos brindará aí também com uma fala novamente aqui neste evento. Eu creio que o que essa primeira jornada, né, nos motivou, né, não só a fazer, a promover esse segundo momento, né, de reflexão e avançar, né, nas nossas reflexões na área de tecnologia, ciência e tecnologia, é que a gente teve aqui a oportunidade, naquele momento, de aprofundar essa discussão teórica de tecnologia social, repensar as nossas práticas, reorientá-las, né, num novo caminho aqui, na nova direção, e, de alguma maneira, também, os próprios convidados também nos deixaram aí alguns legados, né? Eu só gostaria de destacar, assim, para não me alongar, né, no caso, o professor Ricardo Neder, que nos deu a boa ideia, né, de entrar em contato com a obra do professor Jorge Nunes de Cuba, né, professor da Universidade de Havana, daqui a pouco vai fazer a nossa conferência de abertura. Então, pudemos, compartilhando, né, desse saber, né, desse livro do professor, conhecer um pouco mais o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade,
que é uma discussão que já se acumula há pelo menos aí 4 décadas, de alguma maneira, né? Ele que, então, indicou, né, o Ricardo Neto nos indicou, e tomamos, então, conhecimento da obra do Jorge, e pensamos por que não fazer desta obra, né, uma tradução e que pudesse também alavancar em formato bilíngue essa discussão na universidade e no nosso contexto aqui latino-americano, com o apoio da Edunila, né, a nossa editora. Então criamos, né, e eu acabei coordenando esse projeto, um projeto de tradução, denominado Integração, Tecnologia e Sociedade, a tradução como uma ponte para a transição do conhecimento para a América Latina, com a parceria das professoras Larissa Tirlone e Valdilena Ramé, aqui professoras da UNILA. Ok? Então, de alguma maneira, eu já justifico esse primeiro contato aí entre a obra, né, do Jorge e as motivações do evento. Como alguém que conheceu de perto, né, o professor Amílcar Herrera, quando a passagem dele na Unicamp, também pelo acúmulo de reflexões e a incansável defesa de uma produção técnico-científica mudancista, alternativa, condizente, então, inclusive, com algumas linhas do Plax, né, o engenheiro e professor Renato Danino, também aqui para nós uma presença indispensável, alguém que a gente está muito contente de poder estar aqui compartilhando com a gente. Vai ser feita a apresentação, mas é professor, né, da Unicamp, titular nas áreas de Política, Ciência, Tecnologia e Inovação, enfim, né, uma série de outras questões aí do currículo dele que eu não vou explorar aqui, mas que eu gostaria de, sem dúvida, dizer que é um nome fundamental, né, para a nossa reflexão de tecnologia, ciência e tecnologia, e também tecnologia social, mais especificamente. O professor Wilson Ribeiro de Santos, o Caracol, como a gente o conhece, né, que é também de Campinas, mas lá, né, atua na PUCamp, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nos pareceu também uma presença fundamental, né, interessantíssima aqui para enriquecer o nosso debate, pela sua experiência em instituições nacionais e internacionais, como Sistema de Acreditação de Cursos de Graduação, Mercosul, Arcosul, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, do MEC, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal em Nível Superior, enfim, que traz uma discussão curricular no ensino de arquitetura e urbanismo, principalmente, né, mas não apenas, e é alguém que acompanhou de perto também essa expansão recente da Universidade Brasileira, né? E, por fim, mas não menos importante, o professor Reginaldo Roncone, que aqui está, com quem temos mantido esse constante debate, já veio aqui na Unila também outras vezes, assim como o professor Renato, que estiveram aqui alguns anos atrás, e que tem, né, na sua trajetória intelectual essa perspectiva, o interesse em pensar assessoria técnica, assistência técnica, comunidades organizadas, autogestão, habitação de interesse social, enfim, e coordena atualmente o Laboratório de Culturas Construtivas. Muito bem, o nosso intuito do Maloca, né, e com este evento, é criar, então, essa aproximação com o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, colocando também aí um acento, uma contribuição na perspectiva decolonial também, por entendê-la como uma expressão teórica feita pelo Sul e para o Sul, especialmente voltada às temáticas mais pertinentes à América Latina. De antemão, eu já saliento a nossa compreensão da comissão organizadora, da amplitude e características dos temas que aqui serão debatidos. Então, eles não são longe, né, de ser algo exclusivo de uma área do saber, da arquitetura, ou qual seja, né? Entendemos que uma das questões centrais hoje da universidade e na sociedade como um todo é a própria produção do conhecimento científico e tecnológico, que aos olhos dos especialistas, na filosofia da ciência, por exemplo, como é o caso do Jorge aqui, tem trilhado caminhos perigosos em tempos neoliberais e mesmo neodesenvolvimentistas, né, que foi um período recente que tivemos aí, né, entre aspas, que colocam em xeque a própria ciência e a tecnologia, devido a esse crescente cunho mercantil que tem assumido, e aí, hoje, não sei se, né, principalmente aos nossos alunos aí, há um termo, né, tecnociência, que é uma outra forma de descrever a relação entre a produção científica e a tecnologia, é uma relação muito específica desse momento mais recente do capitalismo. E também não poderia deixar de dizer a conjuntura política nacional, em termos de ciência e tecnologia, que não é das mais favoráveis. Apesar das limitações verificadas nos governos Lula e Dilma, como, por exemplo, a continuidade cognitiva da política de ciência e tecnologia de cunho neoliberal,
houve avanços importantes, como a expansão, ainda que tímida, de investimentos em economia solidária. Com o golpe de 2016, o que se verificou foi um desmonte perigoso das ciências e tecnologias brasileiras, começando com a mudança ministerial, que todos devem se lembrar, que ocorreu em 12 de maio, que fundiu o Ministério das Comunicações com o da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá? Além de cortes sucessivos no orçamento, tanto das universidades como em pesquisa e desenvolvimento e tecnologia, o que inviabiliza ou coloca ainda mais problemas, mais senões a uma política científica tecnológica autônoma e independente. Né? Nós, da Comissão Organizadora, de alguma forma, acreditamos que o avanço do conservadorismo não é um fenômeno brasileiro, mas mundial, atinge em especial nós latino-americanos, né? E aí a gente ouve aí recessão democrática, democracia de baixa intensidade, democracia parcial, enfim. O fato é que algumas instituições internacionais, inclusive, que estudam, né, as democracias, por exemplo, dizem que em 2017 apenas 19 países foram considerados democracias plenas, dos 167 países foram estudados, e 89 apresentaram alguma deterioração, algum recuo nas suas democracias no ano passado. E isso inclui Brasil. O desmonte de um setor estratégico como de ciência e tecnologia não é casual, mas um projeto. O Brasil, que já esteve à frente, recente, de uma forma, ou uma tentativa de algum grau de autonomia e independência geopolítica, cito como, por exemplo, o próprio BRICS, que poderia até ter servido, ou ter como função, constituir um sistema de financiamento alternativo ao Washington, né, por exemplo, em algumas questões, perde um pouco com esse realinhamento geopolítico agora. A estrutura do evento, para finalizar, como é que ela foi pensada? Por que a ideia, né, de geopolítica, do conhecimento, independência e colonialidade na América Latina? Porque a gente entende aqui, e isso é uma coisa que de alguma forma está no PLACS, né, no Pensamento Latino-Americano de Ciência e Tecnologia, e nas discussões em CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, que para que se haja, né, uma independência cultural, econômica, política, é também necessária uma independência do conhecimento, uma independência tecnológica também. Tá? Como é que as mesas foram pensadas? O professor Jorge Nunes, nosso convidado principal, nossa ideia é que ele faça, então, uma conferência de abertura, na qual abordará as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, discutindo um pouco a educação superior, as relações com o desenvolvimento, e vai trazer questões relacionadas a Cuba também, né? De alguma maneira, sintetiza suas reflexões recentes sobre tais assuntos e também complementa o contato mais sistemático com o seu pensamento que obtivemos com a tradução do livro. Para a comunidade em geral, nos parece que a conferência será bastante proveitosa para pensarmos de forma interdisciplinar o papel na universidade e da produção científica e tecnológica atual. As experiências cubanas vividas e debatidas pelo professor, como a rede universitária de Gestión del Conocimiento e na Inovação para o Desenvolvimento Local em Cuba, ou os sistemas locais de inovação, né, são questões importantes que podem lançar alguma luz para nós em nossas práticas aqui na UNILA, né? Mas que, de toda forma, eu penso que tanto essa mesa como as demais, a gente repense na produção do conhecimento o princípio da maximização do ganho, que é típico de relações mercantis e ele está presente, né, na produção científica e tecnológica atualmente, que a gente possa refletir sobre isso. A mesa 1, que é agora a primeira mesa da noite, por uma Ciência e Tecnologia do Sul, procurará mostrar as bases da urgente e necessária revisão cognitiva de ciência e tecnologia, debatendo e atualizando o debate do PLACS. Renato Danino e Néder, aqui considerados representantes vivos, né, do pensamento latino-americano, ciência, tecnologia e sociedade, né, não só eles, o próprio Jorge também, tensionarão a dinâmica tecnocientífica global das empresas. Penso que a gente pode ter um momento aí para debater a produção e a lógica tecnocientífica, a obsolescência planejada, o consumismo, enfim, né, degradação ambiental. Acho que tem uma série de questões que estão relacionadas aí que podem permear esses debates, né? Uma das provocações que eu gostaria de deixar registrado, né, é que a política cognitiva de ciência e tecnologia não logrou, mesmo durante a era Lula e Dilma. Isso acho que é uma coisa que eu estou muito aí com o Danilo nessa leitura, uma ruptura qualitativa em relação, não foi uma ruptura qualitativa em relação a uma trajetória em que a atividade de ensino e pesquisas, custeada com fundo público nas universidades, se mantiveram distantes dos interesses e demandas cognitivas, né, das maiorias.
E essa ruptura não implicava alto risco à governabilidade de coalizão típica do governo Lula e Dilma. Tá? Penso que as professoras André e Karine poderão apresentar, por sua vez, seus questionamentos acerca dessa necessidade de ruptura cognitiva, apresentando outros ingredientes, como a questão de gênero e raça, e o resgate de uma ecologia de saberes que promova a cultura autóctone dos povos latino-americanos como uma das vias ou um farol para esse salto qualitativo na política cognitiva. A mesa de amanhã, 1h da tarde, a técnica e tecnologias na produção espaço-território, foi montada com o objetivo de complementar a primeira mesa e também apontar a reflexão para uma dinâmica territorial, isto é, experiências concretas nos territórios dos diferentes convidados para essa mesa. O professor Wilson Caracol contribuirá para refletir sobre as suas experiências no debate de currículos de ensino de universidades públicas, a expansão precarizada, a apropriação de tecnologias no ensino e nos movimentos sociais. Já Reginaldo Roncone abordará suas experiências pedagógicas com o canteiro experimental, como uma proposição pedagógica cuja meta é colaborar na emancipação do estudante e da estudante, e não como local de treinamento de habilidades, além de apontar outras possibilidades cognitivas em relação à produção tecnológica no seio da Universidade de São Paulo. Tá? Permeado isso pela experiência que teve também com assessoria técnica, né, como um exemplo aí de inserção social da universidade. O professor André Luiz André apresentará uma importante reflexão conceitual sobre a técnica a partir de Milton Santos, entre outras questões que embasam sua produção acadêmica na Tríplice Fronteira. Então, ele não vai, pura e simplesmente, explorar apenas a questão em Milton Santos, mas também outras possibilidades. E a professora Patrícia Zandonati apresentará impactos territoriais da técnica, caso das grandes obras, enfim, como determinadas produções tecnológicas impactam o território. Ok? As duas últimas mesas da tarde de amanhã, possibilidades do uso comunitário popular da tecnologia, aborda trabalhos que arriscam e ensaiam possibilidades do uso comunitário popular da tecnologia, incluindo crias da casa, nossas crias aqui, né? Alguns ex-alunos, hoje arquitetos, Diego, Fernando, e também representantes da comunidade que são parceiros e público-alvos de projetos de extensão, como a Roseli, líder da ocupação Bubas, que tem atuado aqui em Foz do Iguaçu na defesa do direito à moradia e à cidade há pelo menos uma década, e parceira da UNILA em projetos de extensão. E, dentre eles, a Escola Popular de Planejamento da Cidade, sob a tutela da professora Cecília, e a Assessoria Técnica em Arquitetura e Engenharia para a Moradia Popular, que é um projeto de extensão coordenado por mim e pelo Tiago, professor Tiago Bastos da Arquitetura. Outra importante parceria da UNILA é a Cristiane Galdino, vice-presidente do Afoxé Funlaiô, né, do terreiro aqui na cidade, com quem temos aprendido muito acerca da cultura afro-brasileira, né, e seus desafios contemporâneos. E, finalmente, a última mesa da noite de amanhã, a tradução como uma ponte para a produção do conhecimento da América Latina, dialoga com o bilinguismo da UNILA e da América Latina, e a professora Valdilena abordará como esta questão é fundamental para a integração social, científica e tecnológica nessa região. Então, pensar a língua como um ingrediente fundamental também. A equipe de alunas e alunos, Maria Isabel, Scarlett, Viviane, Carlos e Ted, mostrarão como tem se desenvolvido esse trabalho de tradução aqui na UNILA. Será um momento de dialogar diretamente com o Jorge as questões linguísticas que envolvem a produção científica e tecnológica, né, a sua própria obra, e fortalecendo o português e espanhol, que juntos constituem a segunda língua mais falada do mundo. Espero que tenhamos todos um ótimo evento. Um abraço, obrigado. Meus queridos colegas resistentes, militantes, que batalham aí por uma outra universidade. Bom tê-las aqui, enfim. Antes de falar um pouco sobre o que eu espero, né, que aconteça, e é uma breve fala só. Nos últimos meses, a gente está, eu e muitos de nós estamos participando cada vez mais de espaços, encontros de resistência, né, do que seja essa produção científica que a gente acredita. Alguns espaços esvaziados completamente, isso em vários lugares, né? Alguns espaços com alguns os de sempre militantes ali. A gente precisa ver essa renovação, né, acontecer. Nesses últimos dias eu estava junto com vários movimentos sociais, enfim, no Fórum BR Cidades, e sabendo de toda a mobilização para discutir não só o ensino, mas as cidades, a reforma urbana e tantas coisas assim,
A gente esperava tanta gente, e sabendo que era um lugar muito mais fácil, estávamos lá no centro de São Paulo, ainda assim era difícil juntar as pessoas, né? A gente está no momento de esvaziamento dos espaços de luta, dos espaços importantes, né? De discussão, enfim, mas estamos aí na resistência. Então, agradeço, né? Que eu sei que estão aqui não por ser um evento científico, mas por ser um evento mesmo de militância, né? E eu acho que isso tem que ficar registrado. Que tenhamos outros. Inclusive, sairei daqui, não vou conseguir ficar em toda a apresentação, porque estamos acompanhando uma série de remoções, para além da ocupação Bubas, que ficou muito conhecida na cidade. Então, nosso grupo de trabalho de pesquisadores, que entende a produção científica com essa perspectiva social, está em campo agora e eu terei que retornar para lá, tá bom? Então, acho que não preciso dizer que é com grande satisfação que a Universidade Federal da Integração Latino-Americana contribui mais uma vez com esses debates, né? E é muito bacana porque nas últimas semanas eu também venho participando de encontros que falam muito sobre inovação tecnológica, sobre ciência, mas sempre numa perspectiva em que o social ou desqualifica essa temática para muitos, né, que é tão difícil colocar essa discussão social de forma conjunta. Então, eu fico muito feliz de encerrar esses processos com um lugar que se propõe exatamente pensar essa inovação e toda essa possibilidade de interferência na tecnologia a partir dessa perspectiva. Inclusive, nós, nessa universidade que se propõe, né, para além de sua vocação internacional como um espaço de construção de conhecimento sem muros e sem fronteiras, a partir da interculturalidade, da interdisciplinaridade, do multilinguismo, que já estamos para além das duas línguas, né? Agora é a Aymara, a Quechua, crioulo, francês. Então, né, a nossa pluralidade é imensa, né? Onde poderemos chegar? Tendo como integração, como premissa, né, a busca pela integração latino-americana, nós precisamos realmente de mais espaços como esses que fortaleçam a importância, e para além da importância, a nossa responsabilidade para efetivar a função social da universidade. A gente precisa fomentar isso, esvaziados ou não. Quantas falas, professor Roncone, lembra? Talvez você deve lembrar, que eu fiz na Brasilândia, junto das favelas, que não ia uma pessoa lá. Em processos, em remoções forçadas, uma série de coisas. As pessoas não, mas a gente precisa falar. As vozes precisam, né, ecoar, elas precisam continuar. Então, que a gente consiga fortalecer mais espaços como esse, né? Com financiamentos ou não, com apoios ou não de instituições de fomento, mesmo porque boa parte das instituições de fomento não tem interesse nas grandes discussões na fronteira, quando sai dos grandes centros urbanos. Então, assim, a gente tem que ter outras formas de pautar essas discussões com apoio ou não, né? Então, que a gente fortaleça mais processos assim, né? E a UNILA, muito nesse sentido de também ser responsável em fortalecer o que significa a expansão das universidades, né? Pelos sertões, pelos interiores do país, né? E nos traz como acadêmicos, docentes, pesquisadores, muitos outros desafios, né? Novas reflexões do potencial desse novo perfil, tanto territorial, mas também discente, né? Que hoje tem acesso à universidade pública. Então, o que significa pensar tecnologias sociais com esse perfil discente, com esse novo docente que também chega na universidade pública, vindo da periferia? Quais são os outros questionamentos que a gente tem para fazer? Então, assim, a gente precisa pensar que não está tudo claro, né? Eu acho que é muito novo para a USP, será muito novo, né? O que significam as cotas na USP,
né, o que vai ser tensionado ali dentro das formas de construção muito mais colaborativas, como também quais são as questões que nunca foram pensadas, né? Podem não ter sido. O professor me falou que há 20 anos ele fala as mesmas coisas e foi surpreendido pelo cotista esse ano, não é verdade? E é que a inovação seja isso, né? Que a gente pense essas novas tecnologias a partir dessas brechas, porque é só uma brecha, num processo de sucateamento das universidades, num processo que não é toda universidade que está em risco, não é toda forma de produção científica que está em risco. Até só um parênteses, eu fui numa apresentação que eles estavam falando sobre cortes da pesquisa, não sei o quê, e alguns centros de pesquisa falando, né, que os cortes são tão drásticos, que é impossível a renovação de pesquisadores. Aí se falava do Centro de Física do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome completo, que é uma referência, enfim, na produção científica e tal, e que eles já não conseguiam mais produzir, renovar seus quadros. Logo depois veio a Embrapa, falando que nunca fez tanta pesquisa, e nunca teve tanto apoio, tanto recurso, e que, né, o nível de produção de artigos e de inovações era estrondoso, né, todo esse processo. Então, ter claro que nesse processo que produção de conhecimento queremos, com quem queremos produzir, nem todo mundo está em risco, é muito importante, nem todo conhecimento está em risco, também é muito bom a gente ter clareza, né? Porque sem saber quais são as grandes brigas, como é que a gente pensa em qualquer tipo de resistência, né? Enfim, mas isso era só um parênteses, enfim. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar esses espaços essas possibilidades de encontro nossos enquanto pesquisadores, né? Quais são as outras possibilidades de escolha que a gente tem mesmo, sabe? De construção de conhecimento, pautada com essa articulação com o povo, com essa interculturalidade possível agora, com os movimentos sociais, com a imersão na realidade concreta, que é algo que parece que seria óbvio, mas não é, né? Na academia ainda é tão distante, né? A produção de conhecimento pautado pela realidade. Em especial para a gente buscar ser a ponte dos que ainda não estão aqui, né? Essa é a nossa responsabilidade também. Para fechar, que é uma breve fala mesmo, queria solicitar e pedir mesmo a colaboração de todos vocês. Nós estamos montando o nosso núcleo de inovação tecnológica, vinculado à reitoria, só que é uma tecnologia a partir de uma perspectiva social, não tem perspectiva de ser de outra maneira. Ela vinculada à reitoria pressupõe articulação e inovação em espaços de ensino, pesquisa e extensão, não só pesquisa, como tinha sido pensado inicialmente. E a proposta é que desde os processos de construção desse conhecimento até as soluções que possam se pensar inovadoras, sejam processos efetivamente sociais, que fomentem o protagonismo de jovens na região, que a gente se articule com os espaços de ensino médio, enfim. Então eu peço o apoio dos que estão aqui presentes, que também militam nessas discussões, para que vocês nos ajudem a construir esse espaço, porque ele também está em disputa na universidade, né? Não só fora dela. É muito difícil a gente falar em inovação aqui com a perspectiva social na UNILA, hein? Na UNILA que a gente tem um outro perfil de produção de conhecimento, mas que boa parte dos nossos servidores é extremamente conservador, né? Então é uma resistência nesse sentido, seria fundamental que talvez, eu sei que vocês têm todas as mesas e todas as discussões, pensar a estrutura desse espaço conosco seria uma excelente contribuição, tá? Então, que a gente tenha mais pesquisação, né, gente? Então, que as nossas reuniões sejam para fazer propostas, né? E não, eu digo porque de vez em quando a gente se reúne muito, enquanto militantes ainda não saem ações concretas, ainda a gente precisa mais ações, não temos tempo para outra coisa. Então, que a gente possa ampliar esses trabalhos colaborativos e fortalecer essa função
social da ciência, que é tão cara, a universidade tão fundamental. E, novamente, eu peço a vocês que a gente consiga, se vocês conseguirem, nesses dias de encontro, pensar como seria esse espaço na UNILA, porque a gente já está organizando ele, e tensionados por grupos e por espaço, por áreas externas à universidade, que pressupõe que iremos, né, produzir inovação para eles, né, numa perspectiva nada social. Isso é muito tenso, é muito difícil, que vocês possam participar e nos auxiliar para que a gente possa reforçar e cumprir a missão dessa universidade. Tá bom? Obrigada. Bom, uma boa tarde a todas e todos. Quero também saudar a mesa, aqui composta da abertura do evento, professor Gabriel, professora André, e também nossa vice-reitora pró-tempórea, a professora Cecília, e também os demais convidados aqui presentes para participar do nosso encontro em nome da nossa pró-reitoria de pesquisa e de pós-graduação. E também parabenizar o Maloca por mais uma iniciativa que vem sendo feita de um grupo que busca se articular, enfim, em rede, articular pesquisa, ensino e extensão, e, enfim, que são ideias que a gente busca promover e estimular dentro da universidade, né? E esse evento é mais um resultado disso, né? A segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Sociedade, Geopolítica do Conhecimento, Dependência, Colonialidade na América Latina, né? O que nos coloca diante de temas complexos, né, para refletir, né? Sempre o processo colonizador, né, e as suas consequências, né, desde a modernidade também, principalmente no campo do pensamento científico, né? A gente sabe que com a chegada do colonizador, nós perdemos, os povos que aqui habitavam perderam o domínio de duas dimensões fundamentais da existência, né, o espaço e o tempo, né? Então, do ponto de vista de narrar a sua própria história, enfim, e também de produzir conhecimento, enfim, nos termos do desenvolvimento, dentre outras questões, isso é um grande tema que nos acompanha desde sempre, né? E está abrigado aqui nas discussões desse evento, principalmente no que diz respeito a essa geopolítica do conhecimento. E a universidade, a UNILA, né, no modo como ela nasce, né, na sua origem, né, ela busca justamente dar uma resposta a uma realidade altamente complexa, né, em termos de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, trata-se, ao menos do meu ponto de vista, para as discussões aqui que estão postas, de uma política de Estado, né? Enquanto tal, deve conseguir gerar as condições institucionais de dar uma resposta de política de Estado, né, às missões a que se propõe realizar. E isso é muito desafiador, né, porque talvez em termos de uma inovação para uma universidade que nasce com um desenho institucional dessa natureza, a questão seja justamente como fazer isso, até porque a inovação é essa, né? Pela primeira vez se pensou em uma universidade com esse propósito, que é coisa que outras regiões do mundo já fazem há muito tempo e há décadas. Quer dizer, pensar no nosso próprio território, pensar nos nossos próprios povos e encontrar soluções a eles destinadas, né? Então, isso é uma questão extremamente relevante, isso é complexo, e que, do ponto de vista da produção de conhecimento, envolve diretamente a instituição, no sentido de que só seremos capazes de construir políticas de indução claras nessa direção se nós formos capazes de produzir conhecimento necessário ao nosso próprio desenvolvimento institucional, né? Esses dias, dentro de uma reunião, diversas situações para serem resolvidas, eu brinquei, eu falei, ainda temos que integrar a América Latina. Então, nós temos um processo de longa duração, né, de décadas, né, de ciclo de desenvolvimento institucional pela frente. Precisamos ter clareza de um processo histórico dessa natureza, né, e que, para atingir esse objetivo, nós precisamos conhecer a América Latina e o Caribe e saber como responder a isso institucionalmente. Esse é um aspecto fundamental. E a gente vem buscando fazer isso, né, no sentido de posicionar a UNILA como uma instituição que produz conhecimento sobre a América Latina e o Caribe,
e também voltado para a integração e o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, político, cultural, artístico, ambiental da América Latina, em benefício da soberania dos povos. E eu acho que aqui a gente tem um tema relevante também de discussão, que é algo que às vezes parece não estar na pauta ou na agenda dos pesquisadores brasileiros, né, e talvez latino-americanos como um todo, que é o tema da soberania, né, da produção de conhecimento pela soberania dos nossos povos, né, para a independência efetiva, para a autonomia dos povos, né, para a cooperação solidária, dentre outras dimensões. E algo de fundamental importância manter isso dentro do nosso horizonte em um momento de crise profunda da universidade brasileira e do próprio Estado brasileiro no seu modelo de financiamento da pesquisa, o que também se coloca em disputa, né? Então, existe sim as possibilidades de tratar disso de uma forma equilibrada e assumindo diversas frentes, né? Conversando com o professor Gabriel na pró-reitoria, nós conversamos amplamente um tanto de questões relativas ao evento, ele me apresentava o evento, ao mesmo tempo nós apresentávamos também as políticas que a pró-reitoria busca desenvolver nessa direção, 3 programas que foram lançados recentemente, o Agenda Tríplice, focado na região da Tríplice Fronteira, o Prioridade América Latina e Caribe e também o de apoio aos grupos de pesquisa. No caso desse, da América Latina e Caribe, né, a gente buscou dar respostas a isso e a gente sabe que são sementes que nós estamos plantando, mas para daqui a alguns anos conseguir avaliar e ver os primeiros sinais disso. E das perguntas que nós nos colocamos também. Por exemplo, né, na hora de pensar essa geopolítica do conhecimento, né, a questão da dependência e da colonialidade, né, como que nós podemos efetivamente, do ponto de vista institucional, né, produzir conhecimento para a América Latina e para o Caribe? Como que a gente consegue mobilizar academicamente, né, e a cooperação com os países em desafios comuns e solidários, né? Como que a gente pode fortalecer progressivamente a nossa capacidade institucional e humana de enfrentar de modo soberano os nossos desafios de integração e de desenvolvimento? Como é que a gente pode aprimorar permanentemente os avanços já conquistados, né? Eu acho que muito do que será discutido aqui nesses 2 dias também passam por temas dessa natureza, né? Então, eu entendo também que o tema da soberania ele é capaz de aglutinar pessoas, ideias, ou mesmo perspectivas, às vezes até diferentes, mas que podem, enfim, fazer com que ao menos a gente olhe numa mesma direção em uma conjuntura histórica bastante complexa. Então, é nesse sentido que eu parabenizo aos colegas pela organização desse evento. Tem muita coisa para ser discutida em termos de pesquisa e de pós-graduação na universidade, né? Como que a gente pode entrar em diálogo com a agenda do mundo, mas, ao mesmo tempo, produzindo, né, mirando os objetivos que são importantes para a nossa instituição e criados pela própria instituição e pelas suas políticas, né? E buscando sempre articular a produção de conhecimento, a formação de excelência das pessoas e também a capacidade de lidar com a comunidade do entorno por meio da extensão, né? Enfim, é um tema complexo e eu fico feliz que isso esteja sendo discutido. Parabenizo a todos e passo a palavra, portanto, ao presidente aqui da nossa mesa. Eu desejo um bom evento a todos, né? E sejam bem-vindos os professores aqui à Foz do Iguaçu, à nossa universidade. Boa tarde a todas e todos, né? Vou encerrar aqui a mesa de apresentação do evento. Claro que, primeiramente, eu acho que a gente tem que ressignificar o Fora Temer. Ele, embora seja um clichê, nesses 2 dias, últimos dias, a gente está imerso numa convulsão nacional e a gente não pode deixar de considerar as consequências disso, inclusive para a realização desse próprio evento, mas em termos de futuros breve para o país, né? O que faz do debate deste evento ainda mais resistência frente a tudo que está acontecendo. Eu acho muito importante também agradecer profundamente todos os professores que se deslocaram, né, das suas terras, o professor Jorge Hover, que veio de tão longe, veio de Cuba, para nos prestigiar e colaborar com esse aprofundamento das reflexões que a gente vem fazendo, mas também os demais colegas que vieram de São Paulo e Brasília, o professor Reginaldo Roncone, o professor Renato Dagnino, que já está aqui, e justamente por causa dessa convulsão nacional, 2 dos convidados ainda não chegaram,
vão chegar logo mais à noite, o professor Ricardo Neder e o professor Wilson Ribeiro, né? A gente também tem que mencionar e agradecer os nossos parceiros locais, os pesquisadores e pesquisadoras do Maloca, os demais parceiros aqui de luta, dentro da UNILA e fora da UNILA, da UniOeste, os nossos egressos que aceitaram o convite de compor mesa aqui com a gente, e os movimentos sociais com quem a gente vem trabalhando junto e que ajuda também a nos ressignificar enquanto papel social da universidade neste lugar, neste território, nessa fronteira trinacional. Eu não vou me estender muito, mas eu gostaria de marcar o que é o Maloca e a importância desse evento dentro do Maloca. O nosso grupo de estudos, né, ele foi formado e cadastrado no CNPq em concomitância ao próprio PPC do curso de arquitetura, né? E acho importante ressaltar, já que a gente tem falado de luta e resistência, o quanto o curso de arquitetura desta universidade é um curso muito singular, que procura reforçar o papel social da arquitetura e do urbanismo, que vem sendo claramente esquecido. Hoje, no Brasil, são mais de 600 cursos de arquitetura e urbanismo. É o país no mundo com a maior concentração de cursos de arquitetura e urbanismo, e isso não significa que a gente tenha uma melhor qualidade do espaço construído e habitado, né? Então, é muito significativo entender, num país que forma cerca de 60 mil arquitetos por ano, por que a gente tem este espaço tão deficitário de qualidade, de moradia, tão pouca autonomia também das pessoas nos seus processos construtivos, né? Qual é o papel do ensino, qual é a responsabilidade das universidades e do ensino de arquitetura e urbanismo neste cenário, né? Então, como um curso numa universidade pública com uma característica tão singular de integração solidária da América Latina, qual é o papel desse curso de arquitetura, né? E importa ressaltar, como os demais colegas falaram, né, da importância da UNILA, do seu projeto inovador, mas que não é um projeto isento de tensões, não é um projeto que vem pronto. A gente está construindo esse projeto, né, e ele também é imerso nas suas disputas internas, né, e não foram poucas as dificuldades que o curso de arquitetura teve interna e externamente. E já que a gente está falando de resistência, a gente está falando de ciência, tecnologia e sociedade, e o que esse giro epistemológico significa, queria rapidamente contar uma anedota. Virou anedota, mas não era. Mas no encontro de coordenadores de curso de arquitetura, a gente ouviu, numa ocasião, de um colega coordenador para outra colega coordenadora: olha, fulana, que absurdo esse curso da UNILA, que quer fazer arquitetura para pobre. Vê se pode uma coisa dessas, né? E virou para o nosso colega da UNILA, tentando aí alguma conexão. Ele falou: olha, todos os cursos são feitos para ricos e ninguém se preocupa com isso. Não vejo nenhum problema em fazer um curso de arquitetura para pobres, né? Também numa leitura muito rasa do que é esse curso de arquitetura e o que a gente entende como papel social da arquitetura e do urbanismo. Mas isso para dizer o quanto todos os espaços são espaços de disputa e o quanto não é fácil em nenhum desses espaços propor uma ressignificação desses termos, uma ressignificação real do que significa essa atuação solidária no mundo, né? Eu acho que é este o desafio que o Maloca vem fazendo, e eu me arrisco a dizer em 100% dos projetos do Maloca, todos eles têm uma carga bastante significativa nesse sentido de pautar uma outra perspectiva de lidar com a nossa área de conhecimento, né? E fazer um evento dessa natureza, nestes tempos então tão sombrios, também colocando em xeque o que é tecnologia, para que tecnologia, para quem é tecnologia e por quem ela está sendo pensada, também é um ato de resistência e coragem. E ainda, nos parece que está na fronteira, em vários sentidos de fronteira, evidente, nos dá a clareza todos os dias do necessário giro epistemológico para o Sul, a partir do Sul e com o Sul, o qual vimos nos esforçando a fazer, rumo a conhecimentos plurais,
pautados para a melhoria da qualidade de vida, autonomia e emancipação dos povos. E também numa luta constante, isso é importante que seja dita, a professora Cecília já falou que não é todo o conhecimento que está em risco, e também não é toda a universidade que está em risco, mas a gente sabe que a Unila está em risco, né, que a Unilab está em risco, e quais são os corpos que habitam essas duas universidades, e o racismo no Brasil não está isento de permear todo o processo de perseguição a essas duas universidades tão singulares, não é? E, portanto, a gente vem nessa luta constante, no caso da Unila, de resistência e de existência em várias frentes, para garantir uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, né? Acho que isso é a nossa missão e é isso que dá sentido, inclusive, a muitos dos docentes que estão nessa universidade, e eu tenho certeza aos nossos colegas de curso, sobretudo aos colegas aqui parceiros que fazem parte desse evento. Em nome dessa luta, e claro, em nome do Maloca, eu quero dar as boas-vindas aos convidados e ao público aqui presente. Tenhamos todos um bom e profícuo evento. Obrigada.